Imagina só, você se mudou para um lugar recentemente e não conhece absolutamente ninguém da sua escola que está frequentando no momento. E graças à sua apresentação medíocre no seu primeiro dia de aula, você se torna solitário e não conseguindo fazer nenhum amigo sequer desde o seu primeiro dia de aula. Mas após alguns meses depois, em um certo dia, de repente uma garota te aborda. Ela é uma das garotas mais populares da sua escola. E após vocês dois conversarem, observar que tem pontos em comum, se tornam melhores amigos. Foi o que aconteceu com esse protagonista dessa obra, Mayhara Maki. E vamos acompanhar hoje a história dele, do cara que não tinha nenhum amigo, mas depois de alguns meses conseguiu fazer seu primeiro amigo. No caso, a sua primeira amiga, e ele teve muita sorte. Conseguiu ser amigo de uma das garotas mais populares, mais fofas da escola. E encontrei essa obra aqui faz poucos dias atrás e tô divertindo muito com a sua história. É muito interessante e recomendo se quiserem ler. O nome dessa obra é Kurasude Nibanmeni Kawaii Onna no Ko to Tomodachi ni Natta. Fiz amizade com a segunda garota mais fofa da escola. Até o momento em que eu estou lendo, o mangá ainda não chegou naquele ponto de a garota tá interessada pelo protagonista. Aquela mesma garota se tornou amiga dele recentemente. Mas acredito eu que vai ter sim romance nessa obra. Tô torcendo muito por esses dois aí, que tem uma química e tanto. A interação deles são bem divertidas, bem engraçados em alguns momentos. E essa relação entre os dois pode sim ir além de uma amizade, como tá acontecendo com um certo anime que tá sendo lançado recentemente. Alguma coisa Seiritsu Soro, eu esqueci o nome do anime. Daquela mina de cabelo azul, a Himari, que tá na friendzone e não consegue sair dela e se confessar logo pro seu amigo de infância. Espero que vocês gostem. Então, se ficou curioso com essa história desses dois, do garoto que se tornou amigo da segunda garota mais fofa da escola, da sua classe, bora pro resumo. O protagonista conta que não gosta de primavera, porque talvez é a época que começa as aulas e logo no primeiro dia de aula, como faltava algum tempo pra aula terminar, a professora sugere pra usar esse resto do seu tempo que havia disponível ainda para pedir pros alunos fazerem uma breve apresentação e responder algumas perguntas que foram preparadas. E seria sorteado quem iria primeiro. Para usar do protagonista, ele foi sorteado primeiro e, bem, ele estava quase rezando para não ser primeiro nessa apresentação, já que sempre o primeiro e o último, principalmente o primeiro, sempre se destaca. Eu entendo esse garoto, porque eu também sou muito azarado com sorteio. Eu lembro que teve um trabalho de escola que era sorteio. Tinha 30 alunos na minha sala de aula e eu tive que apresentar primeiro com o meu tema, que foi sorteado junto. Eu não queria ser o primeiro justamente porque o primeiro eu sabia que se destacava bastante e qualquer erro que eu cometesse iria ser facilmente lembrado pelas pessoas. Então eu queria evitar ao máximo de ser o primeiro. No final eu consegui fazer uma boa apresentação e não passei vergonha, ainda bem. Mas será que no caso desse garoto ele vai passar vergonha ou vai conseguir se apresentar bem como foi comigo? Vamos descobrir agora. Mayhara Maki era o seu nome e ele estudava na escola Matsubara no ensino fundamental. Diferente dos outros, ele não estudou na mesma escola que os outros colegas que estavam junto com ele agora. Ele era da prefeitura vizinha e se mudou no seu terceiro ano do fundamental. Ele conta que seu passatempo era jogar jogo, não tinha nada em particular que gostava. Nesse momento a professora pergunta se tem algo que ele gostava de fazer no final de semana. Garoto Maki conta que, como seus pais ficavam fora de casa, trabalhavam, principalmente durante a sexta, que ficava o dia inteiro fora de casa, até a noite trabalhando, ele pedia pizza e fazia um monte de coisa que não poderia fazer quando estivesse junto com seus pais em casa, e gastava todo o tempo jogando jogo enquanto bebia Coca-Cola ou assistia filmes no seu computador. A professora fica impressionada com um sorriso meio sem jeito. Coitado do garoto, sofrendo por falar a dura realidade que ele vivia nos finais de semana, do seu cotidiano medíocre, principalmente durante as sextas. Como se não bastasse, a professora ainda continuava e prolongava ainda mais a sua apresentação, perguntando que tipo de filme ele gostava de assistir. Mayhara só queria que acabasse logo com isso, que à medida que passava o tempo, ele estava passando mais e mais vergonha na frente dos seus colegas. Sem opções, ele respondeu que gostava daquele chamado
assistindo filmes B, tipo sobre tubarões, e assim terminando seu sofrimento finalmente. Maihara já estava cansado e exausto, e arrependido por ter sido honesto demais com a sua professora ao contar sobre seus hobbies e gostos, e o que fazia durante o final de semana. Embora ele tinha contado para sua professora que gostava e assistia filmes, só assistia um nicho em específico. Com essa apresentação, ele percebeu que a sua posição já foi definida. A professora chama pela Amami, que seria a próxima a apresentar. Ela era uma linda garota de cabelos loiros, toda alegre, contando como se escrevia o seu nome em kanji, cada uma delas. Essa garota se chama Amamiya Yu. A professora observa que ela era da escola Tachibana, uma escola só de garotas. A Mami fala que queria ir para uma escola mista normal, colocando outra garota no meio da conversa. E como chegou a esse ponto, a Yu pede para essa garota se apresentar também, sem que a professora tenha chamado essa garota em específico. Coitada dessa mina. É muito desconfortável quando você é introvertido, do nada sua amiga extrovertida te chama para se apresentar sem ser chamado na conversa. Mas incrivelmente ela se sai muito bem. Ela se chama Asanagi Umi, que estudava na mesma escola que a Yu, pedindo para se dar bem com a sua amiga Yu Amami. A garota chocada grita para Asanagi que ela não era a sua animal de estimação, e todos os alunos saem na gargalhada. E o Maihara percebeu logo essa breve apresentação dessas duas, percebeu que nos próximos meses essas duas garotas seriam o centro da sala. Se passando 6 meses depois, as aulas terminam e a Mami estava aliviada por finalmente a semana chegar ao fim, pedindo para Asanagi elogiá-la por não dormir nas aulas, mas ela não recebeu, já que adormeceu nas aulas de ciência por não suportá-la. Amamiya, a garota mais fofa da sala, e Asanagi, a segunda mais fofa da sala, assim que elas eram chamadas pelos garotos nas sombras. Mesmo Maihara não tendo nenhum amigo, ele ouvia dos garotos frequentemente. O garoto ouviu a conversa das duas garotas mais fofas, a Asanagi recusando o convite da Amami de saírem juntas na sexta depois das aulas, já que Asanagi tinha um compromisso de assistir um certo filme. O garoto se pergunta: filme? Imaginando tubarões, achando que a garota tinha o mesmo gosto, as mesmas preferências que ele. Mas isso era impossível, ele pensa. A Mami pergunta se era um filme de romance ou ação, dizendo que iria junto se for algo interessante. A Asanagi mostra qual seria esse filme que ela iria assistir nessa tarde. Já prevendo a sua reação ao saber qual seria, ela planejou ir sozinha assistir o seu filme, prometendo para a sua amiga, a Mami, que na próxima sexta-feira estaria livre para saírem juntas. Maihara, enquanto andava de volta para casa, pensa que não odeia ficar sozinho depois da escola, mas se tivesse um amigo, ele poderia conversar coisas estúpidas, ir para casa juntos e a sua vida seria mais divertido junto com um amigo. Maihara, em uma loja, fica impressionado com novos filmes que estavam à venda e se pergunta que tipo de filme a Asanagi queria assistir para a Mami evitar de ir junto com ela. Seria um anime ou algo parecido? Enquanto pensava na segunda garota mais fofa da classe e por se sentir mal por sempre os caras a comparar com a sua melhor amiga, a Mami, tentando escolher o seu novo filme que iria assistir nessa tarde, de repente, seu dedo toca na outra pessoa. Ele se desculpa e, surpreendentemente, logo ele percebe que era a Asanagi, a garota que ele estava pensando agora há pouco, falando que ele era mal por não notá-la, mesmo estando tão próxima a ele. Essa era a primeira vez que os dois estavam conversando, e a Asanagi pergunta se ele gostava de algum filme dali. Nervoso, ainda, não acreditando que ela estava do seu lado, próximo esse tempo todo, ele pega o filme que ele gostava e mostra pra garota. Era um filme chamado Pirata Sharks, e Asanagi ri, impressionado com a recomendação dele, porque o filme não era tão bom assim. Maihara conta que comprou com o propósito de encontrar algo novo, mas no fim, acho que ele se decepcionou com a sua escolha. A garota menciona: esse filme tem uma certa semelhança com o filme Kung Fu Shark para o Maihara, e o rosto do garoto brilhou ao escutar a garota mencionando outro filme, impressionado por ela conhecer o Kung Fu Shark. Mas diferente do Pirata Sharks, esse filme era incrível. Falando nisso, tocando no assunto, escutando a conversa das duas antes de sair da escola sobre filmes, dos planos de saírem juntas na sexta que vem, ele tenta perguntar o filme que a Asanagi iria assistir hoje. Ela pergunta se ele ouviu a conversa das duas na escola, e o Maihara ficou sem jeito.
Asanagi brinca com ele, falando que é feio bisbilhotar, mas ela sabia que a culpa era delas, já que estava sendo muito barulhenta na sala de aula. Naturalmente, as pessoas iriam escutar o conteúdo da conversa depois dessa gritaria toda. Nesse instante, Asanagi revela pra ele que metade da conversa que eles tiveram antes era mentira e aponta assim o dedo pra ele, dizendo que o seu principal objetivo era ele, querendo conversar com Maihara Maki. Ela mexe em sua bolsa escolar e pega um papel mostrando pra ele e era a apresentação do primeiro dia. Todas as informações sobre a pessoa chamada Asanagi Umi, desde que escola ela veio, o seu passatempo, que gostava de jogar, assistir filmes, além de amar refrigerantes. E acima de tudo, ela estava procurando por uma pessoa com as mesmas preferências que ela. Sorrindo para o Maki, assim como ele, a Umi não tentou esconder sobre os seus gostos quando escreveu, pedindo para Maihara ser seu amigo. No outro dia, a mãe do Maihara acorda apressada para o seu trabalho e pede para o seu filho jantar sem ela, porque estaria trabalhando nesse dia. Maihara lembra que hoje era sexta-feira e o garoto pergunta se estava tudo bem com a sua mãe por trabalhar até tarde de novo. Ela responde que estava sim, já que ele estava a ajudando bastante ultimamente. Fazer o café da manhã já é uma grande ajuda e poupa tempo da mãe ter que acordar cedo e fazer a sua própria comida ou para o seu filho. Mas no fim o cara é muito modesto. Antes de sair, a sua mãe pergunta se conseguiu fazer alguns amigos, afinal acabaram de se mudar. Seu filho então responde que estava tudo bem em não ter nenhum amigo. Sua mãe assim sai para o seu trabalho agradecendo pelo bentô. E olha só, esse cara até fez um bentô para sua mãe para lanchar no trabalho. É um ótimo filho. E depois fala que não tá ajudando a mãe. É humilde demais. Maihara, apesar de ter negado para a mãe que não tem nenhum amigo, pensa que tem sim um amigo, ou melhor, uma amiga, que era a Asanagi, que se tornou amiga dele recentemente, e pensa que o motivo de ela ter se aproximado dele e querer ser sua amiga, porque muito provavelmente não tem nenhum amigo próximo que gosta de conversar sobre filmes de segunda categoria, assim como ele. É por esse motivo que ela tá querendo passar um tempo junto com Maihara. E continuando aquela conversa, Maihara, antes de aceitar em ser seu amigo e começarem a passar mais tempo juntos, pede para manter em segredo que são amigos. Se caso descobrissem, poderia achar que Asanagi ela era esquisita e fala mal de seus hobbies. Sim, eu acho que ela não contou sobre seus hobbies, do que ela gostava para os seus colegas. Aquele papel que ela tinha mostrado pro garoto, pro Maki, e justamente foi feito para ele, acredito eu. E eu acho que ela não foi chamada depois disso pela professora, já que fez a sua apresentação. Porque a amiga forçou a ela a fazer a sua apresentação antes da professora chamá-la. A Umi entendeu a situação e agora os dois são amigos secretos. E em seguida trocam contatos. E sim, o cara é ousado. Mal se conhecem e a garota já tá na sua casa. Que cara safado. Só foi a mãe sair que chamou a mina pra se divertir. Calma. Eu não falei nesse sentido, não. Ele não tinha segundas intenções. E ela até trouxe 2 refrigerantes e o Maihara pediu também pizza pra festa. E por coincidência ou não, ela pediu o mesmo tipo de pizza que ele. A garota tem os mesmos gostos, hobbies. E, além disso tudo, é linda e fofa. Pô, não dá mais. Casa com ela logo. Ela é certa pra você, protagonista. É a escolha perfeita. Os dois se combinam demais. Desde então, toda sexta, ela tá passando na casa dele pra se divertirem juntos. Olha isso. Os dois jogaram alguns jogos juntos e o Maihara observa que apesar de Asanagi ser em sua apresentação que joga jogos para o Maihara antes, ela não era tão boa assim. Das 10 partidas, ela perdeu todas no X1 contra ele. E ele entende que ela não é o tipo de pessoa que fica o dia inteiro na tela, sentada jogando. Isso é totalmente compreensível, diferente dele. Assim já era 9 horas da noite e enquanto arrumava a mesa e limpava, Asanagi repara um olhar vindo da direção dela. Era o Maihara a observando, perguntando o que estava olhando, dizendo que ele é um pervertido. Maihara explica que ele estava se perguntando como que ela não engordava mesmo comendo tanto, achando isso bem legal. A Asanagi conta que ela pratica esportes regularmente e deve ser por conta disso, ao contrário de certo alguém do Maihara, dizendo que ele poderia fazer mais exercícios cutucando uma parte do seu corpo. Nesse instante,
ele dá um gritinho e olha pra ela em seguida rapidamente, dizendo, oh, droga. E o cara se ferrou, porque a garota fez cócegas sem parar nele, encontrando o seu local sensível, descarregando todo o seu estresse acumulado por ter perdido no jogo anteriormente. Mayhara manda ela pra fora, antes que faça mais travessuras com ele. Mas antes de sair, Asanagi agradece por hoje e pelo menos, no mínimo, ela achou bem estranho por ele convidar na sua casa para passar um tempo junto com ela. Mayhara explica que não tinha jeito, já que não sabia como que os amigos passavam tempo juntos. Na escola, durante o intervalo, enquanto as meninas conversavam, os dois se entreolharam brevemente, mas o Mayhara desvia rapidamente os seus olhos e no almoço estava ansioso conversando com a Asanagi no seu line. Ela tenta aliviá-lo, avisando que ninguém viu e que precisa ter mais coragem, enquanto pensava que a Asanagi Umi era sua primeira amiga e que ensinou como era divertido estar com outra pessoa, não querendo cometer nenhum tipo de erro estranho e também achando que manter a amizade e se dar bem como amigo é difícil. Escuta a voz de um rapaz. Do jeito que a conversa se iniciou, ele sabia que não deveria estar ali. O cara estava prestes a se confessar pra alguém, mas se esbarra com uma mina que veio por trás. Era a Mami, a garota mais fofa da sua classe. E engraçado é que a Mami reconhece o Mayhara e pede desculpas pra ele logo depois. Já a outra, que estava na mesma classe que ele, não sabia quem que era esse garoto. Já fazia mais de 6 meses e ela não se lembra dele. Que curioso, não? Enquanto isso, o cara se confessa pra garota, pedindo pra sair com ele. Essa garota era a segunda garota mais fofa da classe, justamente a amiga do Mayhara, Asanagi Umi. Terminando assim esses 2 primeiros capítulos dessa obra espetacular, te fiz a amizade com a segunda garota mais fofa da minha classe. E o que será que vai acontecer no próximo capítulo? Será que Asanagi vai recusar o pedido do garoto? Ou será que vai aceitar? Será que Asanagi vai perceber que o Mayhara e as outras meninas, até mesmo a sua melhor amiga, tá escutando a confissão que estava acontecendo agora? Os próximos capítulos vão estar bem interessantes e essa obra eu tô curtindo demais, tá acompanhando ele. Não sei quando que foi lançado, o mês ou o ano, eu vou estar deixando aqui na tela, mas enfim, tá sensacional e tô me divertindo demais, tá acompanhando essa obra incrível. Pô, fiquei muito feliz por ter encontrado essa obra. E é claro, como eu falei antes, logo no início do vídeo, essa obra vai estar na mesma pegada que o anime que tá sendo lançado recentemente, que começou a estreia em abril. Acho que aqui vai acontecer a mesma coisa. Os dois vão se tornar amigos, já se tornaram amigos, vão se conhecer melhor, até perceberam os seus pontos em comuns, tem as mesmas preferências, os mesmos hobbies, até mesmo pediu o mesmo tipo de pizza para a festa. Vamos se conhecendo melhor depois. Eu acho que sim, vai dar namoro entre esses dois. Normalmente eu prefiro personagens femininas de cabelo longo, mas sinceramente, essa personagem específica, a Asanagi Umi, combinou muito bem e o design dela tá perfeito. Acho que ela combinou muito bem com de cabelo curto. Tô torcendo muito por esses dois. É o casal perfeito, cara. Ela tem os mesmos hobbies, o mesmo gosto que o protagonista. Os dois se entendem, tem uma ótima química entre os dois. É perfeito para casar e não largar. Enfim, esse foi o resumo dessa obra. Se tornando amigo da segunda garota mais fofa da sua classe, da escola, eu acho. Porque ela é bastante popular. Então, eu não duvido muito que ela seja uma das garotas mais populares da escola. Se gostou desse resumo, já deixa o like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Fico por aqui e até o próximo vídeo. E obrigado por ter me acompanhado até aqui.